O primeiro pecado da humanidade abrangeu todos os demais pecados. As consequências imediatas foram numerosas, extensas e irônicas. Quando observamos cuidadosamente Gênesis 1, 26, até o capítulo 3, versículo 24, nós percebemos perfeitamente as consequências e a extensão dessa desobediência tão funesta cometida por esse primeiro casal. O relacionamento entre Deus e os homens, de franca comunhão, amor, confiança e muita segurança, foi trocado por isolamento, autodefesa, culpa e banimento. A intimidade e a inocência cederam lugar à acusação. Basta observarmos no texto que eles jogavam a culpa um sobre o outro. O único que não jogou aliás, a única que não teve essa oportunidade de jogar a culpa sobre ninguém foi a serpente, porque ali ela não estava em condições de se defender ou de acusar quem quer que fosse. A criação confiada aos cuidados de Adão foi amaldiçoada, gemendo pela libertação dos resultados da infidelidade deles. O apóstolo Paulo explica, muito tempo depois, que, como resultado desta situação, até mesmo a natureza sofre. Basta lermos Romanos 8, versículo 22. Ali está escrito: porque sabemos que toda a criação, sim, sem exceção, geme juntamente com dores de parto. E diz o apóstolo Paulo, até agora. Quando o apóstolo enfatiza o gemido da criação, ou seja, a natureza animada e inanimada, indica que a mesma tornou-se sujeita ao sofrimento e às catástrofes físicas por causa do pecado do homem. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Romanos 8, versículo 20. Deus assim determinou que a própria natureza será redimida e recriada. Haverá novo céu, isso é fato, e nova terra. Uma restauração de todas as coisas segundo a vontade de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao versículo 5. Por sua vez, os salvos também gemem no íntimo por 3 razões. A primeira delas é por viverem num mundo pecaminoso que entristece o seu espírito, continua experimentando a imperfeição, a dor e a tristeza. Gemem também ao suspirar por sua redenção total, que lhe será outorgada na ressurreição, em que Cristo impetrará a cada um deles. E por último, gemem pela glória a lhe ser revelada e pelos privilégios da plena filiação esta celestial, conforme Paulo deixou bem claro em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Satanás, que oferecera a Eva as alturas da divindade, e prometer ao homem e à mulher que estes não morreriam, foi mais amaldiçoado que todas as criaturas e condenado à destruição eterna pela descendência de Eva. Mateus 25, 41. Finalmente, o primeiro casal humano trouxe a morte a todos os seus filhos. A seguir, é importante que digamos alguma coisa acerca da morte como consequência do pecado. Está registrado em Romanos capítulo 5, versículo 12, o seguinte texto: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram.
Duas consequências decorreram do pecado. Com o pecado, a corrupção penetrou no coração e na vida de Adão, o qual, por sua vez, transmitiu o pecado ao gênero humano, corrompendo todas as pessoas nascidas a partir de então. Desta maneira, todos os seres humanos passaram a nascer propensos ao pecado e ao mal. No texto de Romanos 5,12, o apóstolo Paulo explica que homens e mulheres herdam uma natureza moral corrupta, bem como a propensão para o pecado e para o mal. A morte, como consequência do pecado, achou lugar para si. Entrou no mundo através deste ato de desobediência e alcançou todos os homens. Um outro fato interessante que temos por necessidade de destacarmos aqui é que Adão e Eva ficaram agora sujeitos à morte física. Fora isso que Deus dissera para eles: no dia que dele comeres, certamente morrerás. E foi esta a negação da serpente: não morrerás. Deus, na realidade, disse a serpente, está com medo, está com receio de que vocês sejam mais ou menos igual a ele. Meu Deus do céu, quanto papo furado. Mas ao desobedecer ao mandamento de Deus, Adão e Eva ficaram agora sujeitos à morte física. Como Deus lhes dissera, certamente morrerás. Deus colocara a árvore da vida no jardim do Éden para que, ao comer continuamente dela, o ser humano nunca morresse, conforme Gênesis 2, versículo 9. Mas, depois de Adão e Eva comerem do fruto da árvore do bem e do mal, Deus pronunciou estas palavras: és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3,19. Eles não morreram fisicamente no dia em que comeram, mas ficaram sujeitos à lei da morte, como resultado da maldição divina. Em pó te tornarás. Esta foi a sentença. Esta é uma das sentenças que todos aqueles que fazem aquele culto fúnebre geralmente fazem essa leitura e citam esta sentença: tu és pó e ao pó retornarás. Em outro sentido, sentido moral, Adão e Eva também morreram. Não apenas houve uma morte física, mas houve também uma morte moral. Adão e Eva também morreram nesse sentido moral. Deus advertira Adão que se comesse do fruto proibido, ele certamente morreria. Adão e sua esposa não morreram fisicamente naquele dia, mas moralmente. Ou seja, a sua natureza tornou-se pecaminosa. Por isso, a partir de Adão e Eva, todos nascem e nascerão e nasceram com uma natureza pecaminosa. Paulo deixa claro isso em Romanos capítulo 8, versículo 5 ao versículo 8. Com uma tendência inata de seguir seu próprio caminho egoísta, alheio a Deus e ao próximo, o homem, ao vir a este mundo, ele já vem com essa natureza pecaminosa. Foi desta forma que o homem caiu moralmente. Um outro ponto que temos que destacar, esse não é de menos importância, é que Adão e Eva também morreram espiritualmente. Desta forma, nós estamos a dizer que o homem morre. O Adão morreu fisicamente, moralmente, e a terceira morte é a morte espiritual. Adão e Eva também morreram espiritualmente quando desobedeceram a Deus.
pois isso destruiu o relacionamento íntimo que tinha com Deus. Gênesis 3, versículo 6. Nós sabemos perfeitamente que já não anelavam caminhar e conversar com Deus no jardim. Pelo contrário, esconderam-se da presença de Deus. A Bíblia diz que Deus, sempre pela viração do dia, ele vinha trocar palavras, trocar ideias, trocar saberes, trocar conhecimento, está ali no momento de comunhão, está ali no momento de afeição, de amizade, de amor, de carinho. Ali era o filho e o pai conversando entre si. Porém, agora, conforme Gênesis 3 e 8, em vez de buscar essa conversa, essa aproximação, eles fugiram, eles se esconderam. Por outro lado, a Bíblia também ensina que, a parte de Cristo, todos estão alienados de Deus e da vida que nele há, ou seja, estão espiritualmente mortos. Ali, quando Adão perde essa motivação, esse desejo de se relacionar com Deus, nada mais estava demonstrando de que estava morto para com Deus, alienado da vida com Deus, conforme já citamos aí Efésios 4 e 17 e versículo 18, que a parte de Cristo todos estão alienados com Deus. Nós já afirmamos que quando o homem pecou, ele morre fisicamente, embora essa morte não tenha se cumprido de imediato, mas ele também morre moralmente. Daí a sua natureza estar corrompida do ponto de vista moral. Ele também morre espiritualmente, porque ele fica alienado de Deus. E por último, a morte eterna como resultado dessa desobediência. Portanto, estamos a afirmar que, ainda que ele tenha morrido fisicamente, moralmente e espiritualmente, ainda advém a morte eterna como resultado do pecado. Finalmente, a morte como resultado do pecado importa em morte eterna. A vida eterna, repito, a vida eterna viria pela obediência de Adão e Eva, conforme Gênesis 3:22. Ao invés disso, a lei da morte eterna entrou em operação. A morte eterna é a eterna condenação e separação de Deus como resultado da desobediência do homem para com Deus. A única maneira de o ser humano escapar da morte, em todos os seus aspectos, é através de Jesus Cristo, que aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção. Mas eu disse em todos os aspectos da morte, inclusive a morte física. Mas você pode a essa altura perguntar-se, mas como? Todos morreremos fisicamente. Sim, mas o crente ressuscitará para a vida eterna. Embora a morte tenha um domínio temporário sobre ele, como teve no corpo de Jesus, levando-o à morte, a morte não pôde reter o corpo de Jesus e nem tampouco reterá o nosso corpo, porque na ressurreição do justo, na ressurreição para o arrebatamento da igreja, todos nós ressuscitaremos, portanto, e assim a morte física será vencida. Portanto, não temos como negar que a morte será abolida em todos os seus aspectos. Jesus Cristo, é bem verdade que Paulo nos diz que ele aboliu a morte e trouxe à luz
a vida e a incorrupção, ele, mediante sua morte, reconciliou-nos com Deus. Repito, mediante a morte com Cristo, uma oblação única do seu corpo. Mediante esta oblação, ele reconciliou-nos com Deus e assim desfez a separação e alienação espiritual resultantes do pecado que ocorrera lá no Jardim do Éden. Pela sua ressurreição, ele venceu e aboliu o poder de Satanás, mas não só de Satanás, aboliu o poder da morte e da morte física, conforme Romanos 6:10 e 1 Coríntios 15:12-28. E desta forma, embora Satanás tenha levado o homem a morrer de maneira quádrupla, física, ou morte física, morte moral, morte espiritual e morte eterna, Jesus Cristo, pela sua ressurreição, ele trouxe vida a todos aqueles que estavam aprisionados por Satanás, pelo seu poder que ele impingia sobre o ser humano, o poder da morte.